Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Glória a Deus pela vida de vocês, que bom. Eu fico aqui numa ardente expectativa. Já estava aqui desde 19h30 contando as horas para podermos estar aqui reunidos como igreja. Estamos reunidos como igreja. A igreja sem paredes, a igreja sem fronteira, a igreja espiritual do Cristo ressuscitado. Como é bom estarmos aqui todos os dias para juntos falarmos assuntos acerca do reino. Pois bem, deixe-me dizer uma coisa. Muitos irmãos, pelo carinho, e eu me sinto aqui lisonjeado pelo carinho a mim dispensado, perguntando sobre o acidente que eu tive no meu trabalho. Machuquei o meu braço, a minha mão, mas já estou bem. Ontem, quinta-feira de manhã, tomei um remédio muito gostoso, muito maravilhoso, revigorou aqui, tirou as dores e eu estou aqui pronto, não para outro acidente, mas pronto para o combate, tá bom? Olha, o tema desta pérola da graça é o seguinte: ovelhas e filhos. Eu achava essa questão no sistema religioso, e o sistema religioso gosta disto, desta nomenclatura. Esta nomenclatura faz muito bem ao lobo, porque uma vez que eu vejo você como ovelha, ora, humanamente você tem que ter um pastor. Há cerca de 5 anos atrás, eu sempre me lembro de vez em quando desse episódio, na minha primeira jornada na graça, um homem, para tentar desqualificar a mensagem do Evangelho, disse: você congrega onde? Quem é o teu pastor? Tu é ovelha de que rebanho? Ele achando com isso que ia me desqualificar acerca daquilo que eu acreditava da minha liberdade em Cristo e da minha transparência espiritual que eu tenho com aquele que conduz a minha vida e não um homem. Então, eles usam esta nomenclatura que, na verdade, tem uma base judaica. Todas as referências que você encontra desta nomenclatura, desta analogia, desta comparação de ovelha, não é no novo pacto, não é na graça de Deus. Toda esta comparação, todas as passagens que você pega da comparação entre ovelha, bodes, essas coisas, isto é no antigo pacto. Claro, perdão, você que está chegando agora em graça, talvez você não entenda que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda se trata dos aspectos da lei. Talvez você também não saiba que mesmo depois da morte de Jesus de Nazaré, a lei física permaneceu até o ano 70 DC. O primeiro século da era cristã. Então, eles gostam desta nomenclatura porque esta nomenclatura impõe um título sobre as ovelhas. Tu é ovelha de que rebanho? Ah, eu sou ovelha do rebanho do Claudionor da Fonseca da Silva Xavier de Orleans e Bragança Costa e Silva. Nossa! Ah, é ele que é o teu pastor? Tu é daquele rebanho? Todas as passagens referentes a isso estão no Antigo Pacto. Não há uma passagem no Novo Pacto, na graça de Deus, em que diz que você é uma ovelha, você gentio é uma ovelha, e que aquele outro ali se destacou, é o teu pastor. Tudo isto é engano e manobra para prender homens debaixo de autoridade de outros homens. Neste pacto os homens não governam. Este pacto, o governo é de Cristo. Ele é o cabeça de todo o governo, de todo o principado e de toda a potestade.
Então nós não estamos submetidos espiritualmente a governo de homem nenhum. Não estamos debaixo de apostolado, não temos cobertura pastoral, não defendemos placa, rótulo e nós não temos um pastor humano sobre nossas vidas. Então, existe muita manipulação, em especial no sistema religioso, e é claro, existem muitas pessoas que estão em graça, mas ainda tem esse ranço da lei, né? Gostam de chamar as pessoas de ovelhas e elas denominadas pastor sobre elas. Mas vamos ler. Livro histórico de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 5. Vamos ler. A estes 12, eram 12, inclusive Judas estava aqui, enviado para pregar o evangelho. Olha lá. A esses 12, e o diabo no meio, que o sistema chama de diabo, que era Judas, era o diabo, né? Enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Vamos ver quais são as instruções de Jesus de Nazaré. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência, leia comigo, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segura aqui. Ora, você vê nesse texto, nos dois textos, no versículo 5 e 6, que existe aqui 3 grupos de pessoas. Na verdade, o mesmo grupo fazem parte entre si. Gentios, olha lá, gentios e samaritanos, na cidade dos gentios, na cidade dos samaritanos. Samaritanos são gentios, são estrangeiros para o povo de Israel. Se os gentios fossem comparados também como ovelhas, eles estavam todos incluídos no mesmo grupo. Então você vê que são grupos distintos. Jesus disse aos 12, eu não quero que vocês preguem aos gentios. Então, gentios faz parte de um grupo, de uma classe de pessoas diferentes. E os 12 iriam pregar a quem? A quem os 12 iam pregar? Aos gentios? Não. Aqui o texto diz que eles iriam procurar quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. De acordo com este texto, as ovelhas são comparadas com os gentios ou as ovelhas são comparadas às ovelhas da casa de Israel? Da casa de Israel. Então, esta nomenclatura, esta analogia em que Jesus usou em João 10, as minhas ovelhas, as ovelhas que ele diz eram os gentios? Não. As ovelhas eram as pessoas da casa de Israel. E quem aqui é da casa de Israel, diga oi. Ninguém. Nós não somos ovelhas, somos filhos, ovelhas neste texto e em todas as passagens bíblicas. Eram aquelas pessoas desgarradas da comunidade judaica. E Jesus veio para resgatar eles. Gentios era um grupo. Quem veio para os gentios foi o Cristo ressuscitado com a sua obra, que enxertou humanamente, mas espiritualmente todos pertencíamos a ele desde antes da fundação do mundo. Olha, mas de preferência, vocês não vão aos gentios, mas de preferência, vocês vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel e não ovelhas gentílicas, não ovelhas dos samaritanos, dos gálatas. Não, não existe ovelhas dos gálatas. No texto, ovelhas eram comparadas a todas as pessoas da casa de Israel. Nós não somos da casa de Israel, nós somos a casa. Nós não somos ovelhas, nós somos filhos. Jesus de Nazaré
não veio para os gentios. Jesus de Nazaré veio para os seus compatriotas. Jesus de Nazaré veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo 22. Eu estou usando o livro histórico porque todas as referências que falam de ovelha é no Antigo Pacto. Mas vamos ler. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha, aqui está a palavra mais uma vez. Todos sabem que aquela menina, esta palavra endemoniada no conceito judaico, era alguém que estava com uma enfermidade. Tanto é que você vê que ela tinha convulsões, tinha febre. Lá no final ele diz: vai, tua filha está curada. Então ela diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão aos gentios. Opa! Aqui está. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado a você? Não, foi ele que disse. E eu acho muito bonito, eu já contei aqui, quando os pastores dizem assim: aceita Jesus, mas eles não aceitam a palavra dele. Jesus de Nazaré não foi enviado aos gentios. Jesus de Nazaré não foi enviado a mim. Jesus de Nazaré não foi enviado a Samaria. Aqui diz o texto, quando a mulher foi clamar e os discípulos interpelaram, perguntaram, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí continua o diálogo, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo de número 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pode parar aqui. Quem eram os filhos? As ovelhas da casa de Israel. Quem eram os cães? Os desprezados. Os cachorrinhos. Claro que não era cachorro. Não é esse cachorro. Ele está se referindo aos malditos, aqueles que não estavam inseridos na comunidade, que estavam longe da aliança, aqueles que não tinham direito ao culto, às promessas. Era isso que ele se referia. Então, quando ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, quem era esta mulher? Aqui, esta mulher era uma gentia, ela é uma mulher cananeia. Esta mulher gentia, cananeia, era comparado como ovelha? Não. Quem aqui no texto é comparado como ovelha? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse: não é bom tomar dos filhos, dos que estão na casa. Filhos não é propriamente os salvos, mas é o que estão em casa. Os filhos permaneciam na casa de Israel. Algumas estavam desgarradas e ele iria trazê-la. Mas ele disse: não me é lícito tomar o pão dos filhos, das ovelhas da casa de Israel, para quem ele veio, e lançar aos cães, aos cachorrinhos. Então, todas as referências que você usa, que você vê de ovelha, Jesus estava tratando com os da casa de Israel e não com os gentios. Ouça o que eu vou lhe falar. Os gentios nunca foram da casa de Israel. Nunca foram ovelhas. Os gentios sempre foram casa de Deus e sempre foram filhos. Aqui está o mistério revelado.
Vou falar mais uma vez. Os gentios nunca foram casa de Israel. Eles são casa de Deus. Os gentios nunca foram comparados como ovelhas, porque eles são filhos e herdeiros de Deus. Então, como é que um pastor diz assim: tu é ovelha do meu rebanho? Porque isso gera domínio sobre as vidas, gera obediência. Você fica debaixo da cobertura do pastor. Mas se eu digo que você é ovelha, eu te tiro do mover da graça de Deus e te reduzo à lei de Moisés. Porque ovelha era um termo comparado a quem? A casa de Israel. Então, é por isso que Paulo usou uma expressão em Hebreus 10, 26, mas ele usou a quem? Olha lá, vamos entender essa passagem. Olha só. Olha o que Paulo disse aos hebreus. É por isso que Paulo disse aos hebreus, eu queria achar aqui, mas eu vou citar para vocês. É por isso que Paulo disse aos hebreus a seguinte expressão: Deus tornou a trazer dentre os mortos Jesus, o grande pastor das ovelhas. Mas quando Paulo usa esse termo, ele está falando com quem? Com os hebreus, que foram ovelhas desgarradas e estavam agora deixando a sua congregação, que deveria ser a cristã, voltando aos rudimentos também da lei, porque eles não progrediram e estavam indo ao templo oferecer o sacrifício. Toda a carta aos hebreus mostra a necessidade e a superioridade de Cristo. E Paulo diz: calma, há uma esperança. Deus tornou a trazer a Jesus, o grande pastor das ovelhas. Paulo estava querendo dizer aos hebreus que aquele que os conduziu ao aprisco judaico, que aquele que os achou como ovelhas perdidas, estava vivo e a esperança estava entre eles. Paulo não estava dizendo neste texto que nós somos ovelha. Paulo está encorajando os hebreus que aquele que os resgatou, porque Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os hebreus eram aqueles que viviam debaixo dessa tradição judaica e que conhecia este tipo de linguagem, de nomenclatura. E Paulo então vai aos hebreus, como tinha uma linguagem própria dele, diz: olha gente, Deus tornou a trazer o grande pastor de ovelhas. Ora, quem era o grande pastor de ovelhas, de acordo com o texto de Mateus 15, 22? Quem era o grande pastor de ovelhas? Mateus 15, 22. Olha aí, ó. Mas Jesus, Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem era o grande pastor das ovelhas que Paulo estava dizendo aos hebreus? Jesus de Nazaré. Quem foi que disse aos judeus: eu sou o bom pastor? Jesus de Nazaré. Mas disse a quem? Numa das epístolas de Paulo para nós? Não, disse aos judeus debaixo da lei de Moisés. Então, quando Paulo usou essa expressão em Hebreus, Paulo disse aos hebreus que já tinham sido ovelhas da casa de Israel: ora, o grande Deus tornou a trazer, trouxe de volta quem? O grande pastor das ovelhas. Quem era o grande pastor das ovelhas? Mateus 15, 24, Jesus de Nazaré, que tinha conduzido eles, que tinham arrebanhado, que tinha resgatado, que eles viveram como ovelhas perdidas e estavam agora deixando esta comunidade cristã e retornando aos rudimentos. Paulo disse: não, calma, ele tornou a trazer. Vocês não estão órfãos. Aquele que conduziu vocês como ovelha perdida, ressuscitou dos mortos. Então, Paulo estava encorajando, abençoados,
nunca fomos ovelhas perdidas ou desgarradas. Nunca fomos nós, os gentios, não. Quem foi ovelha por um período passou a ser filho, não foi nós. Quando nós nascemos, eu tenho 55 anos, nasci em 1965, vou fazer 55 anos em outubro. Quando eu nasci, eu já não era ovelha, nunca fui, porque eu sou gentio. Quando eu já nasci reconciliado, já nasci salvo, já nasci sem pecado. Sem pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci igreja. Eu já nasci sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Nós nunca fomos ovelhas, nem perdidas e nem desgarradas, porque nós nunca fomos da casa de Israel. E a pergunta que me fazem então é: os pastores que gostam de defender o seu pastoreio e cobrir-se com a lã deles, e tem umas que estão sem lã, mas estão dizendo: eu sou ovelha. Não, você pode ser o que você quiser. Jesus disse que a mulher era a cachorrinha. Você pode ser ovelha, não tem problema, eu não estou nem aqui. Seja ovelha, nesse inverno deixa o pastor se aquecer com a tua lã, com a tua gordura. Eu não estou dizendo isso. Eu estou explicando aqueles que têm os olhos iluminados a entenderem que esta nomenclatura ou analogia não tem nada a ver com a igreja do novo pacto. Isto é fermento brabo para dominar as pessoas. E nós fugimos do domínio, nós fugimos da lã, da tosquia. Ovelha tem que ser tosquiada. Nós fugimos da tosquia. Então, alguém, que gosta de defender isto, porque isso faz bem, meu irmão? Eles dizem, eu sou o pastor presidente. O pastor presidente da igreja é Cristo. Não existe isso. Não, é porque aquele é membro do meu ministério, é membro da associação, não é membro do corpo de Cristo. Não existe esse negócio de membro daquela igreja. Algumas pessoas me ligam e dizem assim: o senhor dá carteirinha de membro? Carteirinha de quê? Não, ainda tem isso no sistema? Carteirinha de membro, assinatura do pastor, carimbo do pastor presidente? Pode parar. Aqui nós não damos carteirinha, meu amado. Tu és a carta de Cristo. Aqui nós não carimbamos carteira de ninguém. Tu tem o selo do Espírito Santo. Ora, se você já tem o carimbo, o selo do Espírito Santo, de que adianta o carimbo em cima de uma assinatura do homem para dizer que você é propriedade dele? Se nós estamos longe dessa manipulação, recebe aí no teu espírito. Tu és propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Então alguém pode me perguntar: mas Paulo disse que nós fomos ovelhas. Como eu amo isso. Paulo disse: fomos a quem? A mim e a você? Paulo chegou aqui agora, sexta-feira, 29 de maio de 2020, se assentou entre nós e disse: fomos ovelha, incluindo você. Ele falou isso com quem? Vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo de número 36. Como está escrito. Olha o que Paulo diz, como está escrito. Como está escrito aonde? No evangelho escrito por ele? Como está escrito aonde? Na carta escrita no teu coração? Como está escrito aonde? Imprimida na tua mente, no teu coração? Não. Como está escrito aonde? Ele usa Salmos. Se eu não me engano, Salmos 44. Paulo está usando Salmos para falar com quem? Com aqueles irmãos que viveram antes da lei, passaram pela cruz e estavam vivendo agora aquela graça onde o pacto se misturava, se cruzava. Então, quando ele diz fomos, é que ele também já foi uma ovelha perdida, porque ele nasceu antes da cruz. Quando ele diz fomos, os seus ouvintes lá em Roma viveram antes da cruz e eram ovelhas desgarradas, passaram pelo despreparo de uma vida, estavam longe da aliança, longe do culto, sem Deus no mundo. Então, quando ele diz fomos, ele inclui ele e os seus ouvintes
na época presente. Eu não posso pegar isso aqui e falar para você, nós fomos. Nós quem? Se quando eu nasci, eu já nasci reconciliado. Então olha o que ele diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues o dia todo. Fomos, não somos, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nós não somos ovelhas, nós somos a geração eleita, já nascemos reconciliados, livres do pecado, unidos a Cristo. Como que eu poderia ser uma ovelha desgarrada se o Evangelho declara que aquele que se uniu ao Senhor é um espírito com Ele? Se Ele diz em Coríntios que nós fomos chamados à comunhão, que eu fui feito a justiça de Deus, como que eu posso ser uma ovelha desgarrada se o Evangelho aos romanos que viviam na primeira era cristã já receberam a revelação de que eles, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nada os separa do amor de Deus? Como eu poderia ser uma ovelha desgarrada se eu não era da casa, eu nunca fui da casa de Israel, e eu sou um gentio, e a palavra veio e dilacerou a minha vida, e eu fui reconciliado com Cristo? Então não nota que tudo isso não tem respaldo numa revelação profunda da graça de Deus? Está vendo que tudo isto é um pano de fundo para exercer autoridade e domínio nas pessoas, reduzindo as pessoas à escravidão, à obediência humana, reduzindo as pessoas à cobertura pastoral, à obediência a homens, a reconhecimento de autoridade eclesiástica? Até quando vocês vão suportar o dano? Até quando vocês vão permitir ser enganados? Até quando vocês vão sustentar esta corja? Até quando vocês vão se permitir a tosquia, ao engano, ao cajado? Até quando vocês vão se permitir a honraria a esses homens que deveriam pregar o Evangelho e libertar a vida? Estão criando novamente aqui um aprisco judaico. Sim, porque é isto. Se eu digo que você é a ovelha, eu reduzo você a um local judaico, porque as ovelhas eram alguém perdida da casa de Israel. Quando a mulher chegou lá e perguntou, me cura minha filha, ele disse, não é lícito tirar a pão dos filhos das ovelhas da casa de Israel e dar você um cachorrinho, sem esperança, longe da aliança, sem os cultos, sem as promessas. Isto aqui que eu vim fazer, eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu te trago agora para esta nomenclatura. Dizer que você é ovelha é dizer que você pertence a um aprisco humano. E mais, é dizer que você ainda está na casa de Israel. É dizer que o seu guia é Jesus de Nazaré, indo contra o Evangelho que diz que nós pertencemos ao ressuscitado. Olha lá, olha, Romanos 7,4, é isso? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Por meio daquele corpo, naquele madeiro, eu estava morrendo para a lei, para pertencer a outro. A quem? Ao guia das ovelhas? Pertencer a quem? A Jesus de Nazaré? Pertencer a quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Enquanto eu estiver debaixo desta nomenclatura, eu não frutifico para Deus, porque ovelhas era da casa de Israel. Eu estou em graça, eu estou no novo pacto, eu estou no pacto de melhor e superiores promessas. Eu não sou ovelha, eu sou filho, disse Paulo aos Gálatas, que foram gerados 100% na graça. Eles é que deixaram para voltar aos rudimentos fracos e pobres. Mas eles nunca foram ovelhas. Eles não eram ovelhas perdidas. Eles foram gerados depois da cruz. E depois da cruz, todos reconciliados, todos selados, todos batizados em Cristo, todos sem pecados, todos livres de condenação. Antes da cruz, ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas. Depois da cruz,
filhos selados, benditos eternamente, e eu digo Abba Pai. Então olha o que Paulo diz aos Gálatas: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém é filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você recebe esta palavra? Não. Você recebe esta palavra mesmo no teu espírito? Ou você vai lutar contra isso e vai dizer: não, eu sou uma ovelha perdida da casa de Israel. O meu pastor disse que eu sou ovelha. Não, ovelhas são comparadas a quem estava desgarrado da casa de Israel. Em graça você é filho. O escravo não fica na casa para sempre. Na lei é desviado, ovelha é quem se desvia do aprisco. Nós estamos ligados a Cristo, a igreja, não é aprisco. Nós não pertencemos a aprisco, nós pertencemos à igreja. Nós não estamos desgarrados, nós estamos unidos. Nós não estamos perdidos, nós estamos reconciliados. Assim é, assim que tem que ser, porque é assim que diz o Espírito da graça. Diz: e que sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Abençoados, neste pacto, o Senhor é o Espírito, não é Jesus de Nazaré. Se o Senhor fosse Jesus de Nazaré, aí nós poderíamos falar: somos ovelhas, porque ele veio resgatar ovelhas perdidas. Mas neste pacto, o Senhor é o Espírito. Olha aí, ora, o Senhor é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito ou o Senhor é Jesus de Nazaré? Não, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Depois ele diz em Atos, agora eu vou digitar para você, porque o programa voltou aqui. Agora, depois ele diz em Atos, capítulo 2, versículo 36, olha aí, ó. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, e também as ovelhas, que o vê como pastores, se veem como ovelhas. E eles se levantaram lá e disse: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que este Jesus, o da cruz parada, o da via crucis, os judeus chamavam de Yahushua. O Senhor neste pacto é o Espírito. Yahushua, alguns chamam de Yeshua, outros chamam de Yoshua, eles vão falando um monte de nome. Este nome era o nome do judeu, do que conduzia as ovelhas da casa de Israel. Neste pacto o Senhor é o Espírito. Então ele disse: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, Yeshua, ou Yoshua, como alguns dizem, ou Yahushua, eles dão um monte de nome. Este que veio conduzir as ovelhas perdidas da casa de Israel, este que vocês crucificaram, o judeu, Deus o fez Senhor e Cristo. Mudou o pacto, mudou a manifestação. O Senhor é o Espírito, não é mais para conduzir apenas as ovelhas da casa de Israel, agora já conduziu os gentios. Fomos enxertados, fomos libertos de toda condenação, de toda opressão. Nós que estávamos longe, chegamos através do sangue dele, fomos reconciliados, temos direito às promessas, passamos a ser herdeiros de Cristo, não somos escravos, somos filhos, herdeiros da mesma promessa com os judeus, e agora estamos debaixo da provisão do Senhor e Cristo. Neste pacto, nós não somos ovelhas, nem desgarradas e nem perdidas. Somos filhos reconciliados, e sobre a nossa vida não temos um pastor humano, nós temos Cristo, o Senhor. O Senhor é o Espírito. E vou lhe dizer mais uma coisa: neste pacto, o guia dos filhos
é o Espírito, que é o Senhor, e Cristo. Olha o que diz então Romanos 8, versículo de número 14, e eu deixo isso aí, que é para você comer esse mistério aí junto comigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ovelhas. São o quê? São filhos. Guiados por quem? Por Jesus de Nazaré? Não. Jesus de Nazaré veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto era uma analogia para eles. Linguagem de figura para eles. Isto era uma comparação para eles. Nós somos filhos. E como filhos, herdeiros. E o nosso guia não é Geraldo. O nosso guia não é Messias, não é Elson de Jesus, não é Miguel, não é Paulo Neve. Estes são homens pregadores do Evangelho, por meio do qual vocês são edificados. Mas o nosso guia, está escrito aqui, é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, que é o próprio Cristo. E eu termino com Romanos, capítulo de número 9, olha aí. Romanos 9.25. Poxa, que pena, o programa agora melhorou. É que eu adquiri esse programa esta semana para poder melhorar aqui. Aquela hora eu não achei a passagem, consegui digitar porque travou. Mas agora apareceu e eu tenho acesso a todas as passagens para deixar. Olha o que diz aí, ó, Romanos 9.25. Assim como também diz em Oséia, Paulo usa o profeta: chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a que não era amada. Olha que lindo. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados de ovelhas. Serão chamados de quê? No novo pacto? Naquele evento pós-cruz? Ali mesmo serão chamados o quê? Quem era este povo? Os gentios? Sim, aquela mesma gentia que foi chamada de cachorrinha, que não tinha direito ao couto e às promessas. Ele disse, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, não tem direito de pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Recebe essa palavra. Não permita que ninguém reduza você de filho a ovelha. Porque esta nomenclatura era para quem era perdido, mas da casa de Israel. Você não é da casa de Israel. Você é casa de Deus. Você não é ovelha perdida. Você é filho reconciliado. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Melhor noite, vou mandar meus abraços para os meus irmãos, para a glória de Deus. Está assistindo conosco nosso irmão Valdir Alves de Jundiaí, Gilvan e Ana de Campinas, Fernando Mucuta de Salto, São Paulo, Magna Barcelos. Eu não vou falar a cidade, porque senão vai demorar muito. Luciano Barbona de Lima, Itatinga. Alguns eu vou falar com David da Silva, de Guarulhos. Alessandro Eugênio Luciano e Ludmila, Juiz de Fora. Rui Guilherme de Oliveira, Belém do Pará. Graudeci, Presidente Prudente. Os que der aqui eu vou falar. Arley Rose, de Governador Valadares. Gerardo Lúcio, de Fortaleza. Um abraço, Gerardo. Abel Matos, Catiana, Thaís e Gabriel de Fortaleza, Santos Vanoni de Palhoça, Dalva Maria dos Santos, Edna Marche, Andréia Cardoso de Curitiba, José Carlos Faria de Bom Jardim, Pernambuco, Renato Ramon de Belo Horizonte, Creuza Hermes Freitas de Sorriso, Mato Grosso do Sul, Ludmila Saraiva, Itapiruna, Rio de Janeiro, Rose Donizete, Caroline Madalena de Paraná, Iracema Cabanagem do Pará, Manuel Amaral de Camaçari, Bahia, Solange Mendes, Sueli, Suiane, Salmic, Salvador, Bahia. Mandar um abraço para João Pessoa. João Pessoa, minha buchada de bode com cuscuz. Cabra,
Tô chegando por aí. Um abraço para Paraíba, João Pessoa, meu irmão, meu companheiro de todos os dias, Delson. Um abraço para a Cássia Cristina de Aracaju, Paulo Nogueira, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Francisco Laércio, Pirapora, Minas Gerais, Berenice Costa, Feira de Santana, Giovanni Batista Gomes, Horizonte, Ceará, Alberto de Araújo Rocha, Lagoa Seca, Paraíba, Jailson Gomes, Santo Antônio do Jacinto, eita cabra, Francisco Machado, Manaus, Reginaldo Rodrigues Serra, do Espírito Santo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, fica um pouquinho, calma aí, tamo junto. Um abraço para Ubá, Minas Gerais. Meus irmãos lá, estou com saudade de vocês, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Segunda-feira, eu vou colocar mais um vídeo. Vou colocar os vídeos segunda, sempre segunda-feira. É o testemunho de 2 pastores. Meus irmãos, que coisa poderosa foi a espada afiada do Espírito Santo que entrou na vida desses homens. Está prontinho, quentinho. Segunda-feira eu vou colocar os vídeos do testemunho. Tem mais alguns testemunhos reservados. Se você enviar para mim, a câmera tem que estar assim, virada, falar bem próximo para sair o som, para a gente mostrar para o Brasil o que o Evangelho de Cristo. É o Evangelho, não é Geraldo, não é homem, não é ninguém. Amém? Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Amém? Graça e paz, melhor noite a todos, um grande abraço, tá bom? Obrigado por todo o carinho, estamos juntos, tchau, fui!